Hoje eu vou vou desmistificar aí, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a aprender computação em nuvem, o que é IaaS, o que é SaaS e o que é PaaS. Quando usar cada um deles, eu vou dar alguns exemplos aqui desses modelos de computação em nuvem. Esse é um dos princípios básicos que você tem que ter na hora de começar a usar a computação em nuvem. Porque sabendo isso, você vai ter um direcionamento a quando eu vou usar um IaaS, quando eu vou usar um PaaS, quando eu vou usar um SaaS. Muitas pessoas pensam que computação em nuvem é somente SaaS, outras pessoas acham que a computação em nuvem é somente IaaS. Então, o objetivo hoje é eu desmistificar aí e falar qual a diferença entre esses caras e o que é realmente cada uma dessas siglas malucas aí que a gente ouve diariamente, principalmente a galera que trabalha com cloud. Bom, então como eu falei, a gente vai falar de modelos de computação em nuvem. E esses modelos são IaaS, PaaS e SaaS. E vocês vão ouvir falar de muitos outros modelos, mas os principais são esses. O que é o IaaS? IaaS é infraestrutura como serviço, só que vem numa sigla em inglês que significa infraestrutura como serviço. Na parte de infraestrutura como serviço, é como se você contratasse servidores dentro da computação em nuvem. Você contrata tudo como serviço na computação em nuvem. Então, toda a sua parte de infraestrutura, rede, roteamento, storage, máquinas virtuais, tudo isso é a infraestrutura como serviço. Então, é um dos modelos mais usados hoje na computação em nuvem. O que a gente mais ver as empresas entregarem na computação em nuvem a infraestrutura como serviço. Hoje, as principais plataformas de computação em nuvem aí, que é AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, aí tem Oracle, Alibaba Cloud e algumas outras por aí. Todas elas entregam infraestrutura como serviço. Inclusive outras plataformas que tem nacionais ou até empresas menores entregam basicamente infraestrutura como serviço. Então, toda a plataforma de computação em nuvem que você vê hoje, o objetivo deles inicial, que você começa a trabalhar, é trabalhando com a infraestrutura como serviço. Mas tem muitas pessoas que se enganam achando que estão contratando um servidor numa empresa, achando que isso é infraestrutura como serviço, é um IaaS. Então não significa que por você estar usando um servidor remoto, que você está usando infraestrutura como serviço. Então isso aí vem muito de você saber realmente como identificar a computação em nuvem, mas o fato de você estar usando um servidor fora não significa que você está usando um IaaS, infraestrutura como serviço, tá? Eu vou mostrar no final uma imagem que vai ficar bem claro o que é responsabilidade de quem dentro desses modelos de cloud, que eu acho que fica mais claro de você diferenciar. O importante é você saber que IaaS é Infrastructure as a Service. A infraestrutura são os servidores, storages, rede, tudo que você contrata, backup, tudo isso é infraestrutura como serviço. Quando que a gente utiliza a infraestrutura como serviço? É um dos modelos mais utilizados porque muitas pessoas usam a computação em nuvem do jeito errado e acabam migrando a infraestrutura local para a nuvem, do mesmo formato. Então, por exemplo, você tem lá no seu data center 4 servidores e nesses servidores rodam 10 serviços, 10 aplicações, e o modelo mais comum que a gente vê de migração é as pessoas pegarem esses 4 servidores e colocar eles na nuvem, usando infraestrutura como serviço, usando só os servidores de nuvem. Esse não é o melhor modelo de você usar a computação em nuvem. Eu não estou dizendo que usar a infraestrutura como serviço não é o melhor modelo, mas e sim você fazer a migração do seu ambiente como ele está para a nuvem, que não é a melhor forma. Porque na nuvem existem outras coisas que eu vou falar mais na frente, que seria PaaS e SaaS, mas quando a gente fala de IaaS, a gente percebe que é um dos modelos mais utilizados, é o mais vendido, que mais se oferece no mercado. Mas hoje o foco pelo menos das grandes empresas de cloud, está mudando um pouco, saindo o foco de IaaS e migrando mais para PaaS e às vezes até SaaS. Tá? Então, quando que ele é usado? Ele é usado, às vezes, no início de uma migração, ou, às vezes, você tem um software legado, uma aplicação legada que você não pode utilizar SaaS, então acaba tendo que usar infraestrutura como serviço, que é usar servidores, usar tudo mais manual, é você criar aquela infraestrutura manualmente. Então, como eu falei, que alguns exemplos de infraestrutura como serviço é você criar um servidor, vai lá, cria uma máquina virtual, e aí eu já vi gente precisando criar
um balanceador de cargas e ir lá e instalar, por exemplo, um hproxy, fazer um load balance dentro com infraestrutura como serviço. Isso não é o melhor modelo, porque já existem serviços prontos para isso. Um exemplo de utilização é a partir de servidores, storages, discos, tudo isso que você cria na nuvem, isso aí é basicamente IaaS. Então, a grande maioria dos serviços da nuvem hoje roda em IaaS. É IaaS, né? É Infrastructure as a Service. Beleza? Plataforma como serviço, você já começa a dar uma evoluída, tá? Na utilização da computação em nuvem, porque você já começa a usar algumas coisas prontas. Por exemplo, no caso da AWS, a AWS tem o Elastic Beanstalk. Algumas pessoas consideram ele como um PaaS. Por que ele é um PaaS? Vamos lá, você é o desenvolvedor, você desenvolve uma aplicação, e aí eu quero botar essa minha aplicação para rodar. Eu não quero me preocupar em contratar um servidor e ter que mexer em sistema operacional e nada disso. Como funciona com o PaaS? Você vai pegar a sua aplicação, vai fazer o deploy dela lá num PaaS, e a sua aplicação vai sair funcionando, tá? Então, é uma plataforma que já roda. O Lambda, por exemplo, seria um caso de uma plataforma como serviço. O banco de dados relacional, o serviço de RDS da AWS, que é bem utilizado também é uma plataforma como serviço. Porque, por exemplo, no caso do banco de dados, você não se preocupa mais com instalação de sistema operacional. Tudo que está abaixo do banco de dados, você não se preocupa. Eu vou mostrar numa imagem, como eu falei mais na frente. Quando que é usado uma plataforma como serviço? Quando você começa a evoluir na sua aplicação. Isso aí vai depender muito, eu estou falando aqui plataformas como serviço dentro da computação em nuvem, tá? Porque quando você utiliza, por exemplo, o caso de um RDS, você está abstraindo muitos problemas que você iria ter em criar uma infraestrutura, porque ela já está criada lá para você. Então, quando que você vai usar isso? Às vezes, dependendo da plataforma, por exemplo, o Heroku é uma plataforma como serviço. Às vezes a galera utiliza muito para começar a desenvolver e depois, quando vai botar em produção mesmo, acaba tendo que usar outros modelos de cloud. Mas a plataforma como serviço, ela pode ser usada quando você está evoluindo com a sua aplicação, e aí você vai usar serviços mais robustos, quando trabalha com microserviços, usando o Lambda, por exemplo, ou quando você está começando no desenvolvimento. Então ela é mais utilizada pela galera de dev. Por que o cara de desenvolvimento vai usar mais um PaaS? Porque para ele fica mais fácil, porque ele não precisa se preocupar com a parte de infraestrutura, que às vezes não é o negócio dele. Tá? Então, isso é plataforma como serviço. E agora eu vou falar sobre SaaS, Software as a Service, software como serviço. Isso aqui é uma coisa que a gente já usa há muito tempo. Não é nenhuma novidade. A gente já usa um SaaS há muito tempo. Hoje, o grande objetivo da galera que desenvolve é vender um SaaS, vender um software como serviço. Um exemplo é um e-mail, por exemplo, um serviço de e-mail. No caso da AWS, o Workmail. Ele é um SaaS, ele é um serviço que já está pronto para você ir lá e utilizar. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu vou lá, coloco o meu usuário e a senha e ele sai funcionando. Então, isso é um software como serviço. E no dia a dia, a gente usa bastante. Netflix é um SaaS, um software como serviço. O Spotify é um SaaS. Todas essas aplicações que estão para nós disponíveis na nuvem como serviço são SaaS. Então, é uma coisa que a gente já está mais acostumado a utilizar. E ele é o mais utilizado pelo usuário final. Então, o objetivo da gente, quando trabalha com a computação em nuvem, é normalmente oferecer para os nossos clientes um SaaS, um software como serviço. Então, essa é a grande diferença de IaaS, PaaS e SaaS. Exemplos eu já dei aqui, como o caso de Netflix, Gmail, Workmail, que é o serviço da AWS de e-mail. A gente tem também aí o Google Doc, o Office 365. Isso são SaaS. São softwares que estão prontos para a gente ir lá, o usuário final, o cara vai lá, loga e usa a aplicação. E a gente cria SaaS também, utiliza IaaS e PaaS para criar SaaS. Essa imagem, ela dá uma clareada nisso que eu estava falando para vocês. No modelo de on-premise, que a gente não está usando a computação em nuvem, a gente tem aqui, no modelo on-premise, tudo que está em escuro é o que a gente tem que cuidar. Quando eu falo a gente, é nós, profissionais de tecnologia, que cuidamos da parte de TI. Então, a responsabilidade do cara da TI, no modelo on-premise, é tudo. Ele é responsável pela aplicação, pelos dados, pelo software que está rodando a nossa aplicação, pelo sistema operacional, pela camada de virtualização que está rodando ali, seja ela virtualização,
aqui na parte do middleware pode ser containers, mas tudo isso é responsabilidade nossa no modelo on-premises. A parte de rede, configuração, cabeamento estruturado da parte de rede, os servidores em si, o servidor físico, a máquina física é responsabilidade nossa, o storage é responsabilidade nossa. Isso no modelo on-premises, o modelo de ambiente local. A parte de, aqui não está escrito, mas também a parte de climatização, energia elétrica, segurança de acesso aos data centers, tudo isso é responsabilidade do cara da TI, né? Nós, pessoas que trabalhamos com TI, no modelo on-premise, no modelo de infraestrutura local. No modelo de IaaS, infraestrutura como serviço, essa responsabilidade ela já fica mais dividida. Por exemplo, aqui tudo que está em laranja seria, no caso, a responsabilidade do provedor de nuvem. Aqui, no caso, o que for, a AWS, por exemplo. A parte em laranja é responsabilidade deles, no caso de IaaS. Então, a gente não precisa se preocupar quando eu acesso a AWS e eu vou lá e crio uma máquina virtual, por exemplo, crio uma instância. Eu não me preocupo com qual é o modelo do storage que está sendo armazenado, qual é o meu servidor físico lá, qual é a placa-mãe que eu estou armazenando. Se os cabos de rede e switch estão bem configurados, eu não me preocupo com nada disso. E eu não me preocupo com a camada de virtualização que está por baixo daquela que cria aqueles meus sistemas operacionais. Mas eu preciso me preocupar com o meu sistema operacional, seja ele Linux ou Windows. Isso é responsabilidade minha no IaaS. Então eu que tenho que ir lá e atualizar o meu sistema operacional, tenho que fazer as configurações de segurança que tem que ser feita, todos os patches de segurança. Tudo isso é responsabilidade minha num IaaS. A parte das aplicações que estão instaladas ali também no middleware, por exemplo, se eu estou usando containers, eu que tenho que ir lá me preocupar se o Docker está instalado, se está tudo rodando certinho. Aqui a parte dos dados, isso aqui é responsabilidade minha no modelo de IaaS. Então eu que tenho que saber se os meus dados estão seguros lá dentro da infraestrutura como serviço. E a camada de aplicação em si. A aplicação que está rodando também é responsabilidade minha. Então, ela é bem dividida a parte de responsabilidade, o que é responsabilidade do cara da TI e o que é responsabilidade do provedor de cloud. Muitas pessoas acham que por estar usando um IaaS, eu contrato lá um servidor da AWS e eu não me preocupo com mais nada, coloco meus dados lá para dentro e tchau, vou embora. Não é bem assim, tá? Você, quando está contratando um IaaS, e isso não é exclusivo da AWS, em qualquer provedor de nuvem assim, você que tem que cuidar dessa parte de sistema operacional, dos seus dados e tal. Já no modelo de PaaS, plataforma como serviço, esse modelo de responsabilidade muda. Eu até diria que aqui em cima, bom, vou chegar lá. A parte de storage, de virtualização, sistema operacional, a gente não se preocupa. Por exemplo, eu estou usando um banco de dados, um RDS da vida. Muitos vão falar que banco de dados já não é PaaS, é DB as a Service, porque tem várias ramificações. Mas é basicamente dividido em IaaS, PaaS e SaaS. Então, nesse modelo aqui de PaaS, o que você precisa se preocupar? Tudo que está abaixo ali, sistema operacional, você não se preocupa mais. O middleware, por exemplo, o banco de dados, eu não preciso me preocupar se o meu MySQL está rodando, se ele está atualizado, nada disso. Agora, eu diria que aqui a parte de dados, no PaaS, para mim até eu acho que está meio errado essa imagem aqui. Eu acho que a parte de dados no PaaS ainda é responsabilidade do cara da TI. Então, quando a gente está usando um PaaS, eu uso aquela plataforma, mas os dados que estão lá dentro, a segurança daqueles dados, backup, isso continua sendo responsabilidade minha. Então, isso aí, para mim, está errado. Eu acho que aqui a aplicação e os dados ainda é responsabilidade do cara de TI quando a gente está usando um PaaS, tá? Então, eu arrumaria essa imagem aqui. Só que vocês podem ver que a preocupação é muito menor. Eu não preciso ficar administrando versão de sistema operacional, patch de segurança, nada disso. Então aqui já são plataformas mais otimizadas para eu utilizar. Essa aqui é a grande diferença. E no caso do SaaS, do software como serviço, quando você contrata um SaaS, você não se preocupa com mais nada, você simplesmente usa. Quando você contrata um SaaS, você não quer, será que a minha aplicação está no ar? Não, isso aí é responsabilidade da empresa que você contratou o SaaS. Num modelo de segurança, a única coisa que é responsabilidade sua num SaaS é garantir as suas credenciais. Por exemplo, no meu Gmail lá, o meu usuário e a senha do meu e-mail é responsabilidade minha. Então, eu que me responsabilizo por isso. Agora, ninguém vai se preocupar se, será que o Gmail está no ar? Não, isso aí não é mais responsabilidade sua. E aqui, no modelo de entrega de PaaS, a aplicação e os dados ainda são responsabilidade sua. Então, você vai colocar lá a sua aplicação,
que dentro desse PaaS, dessa plataforma como serviço, que vai garantir essa entrega. Então você tem que se preocupar com essa parte. Então o SaaS ele é mais um modelo, como eu falei, para usuário final. Galera, com essa imagem eu acho que fica um pouco mais claro. Por que é importante saber a diferença de IaaS, PaaS e SaaS? Porque quando você começa a usar a computação em nuvem, você tende a usar mais IaaS, infraestrutura como serviço. Só que você vai começar a realmente ter os benefícios da computação em nuvem quando você começar a usar os serviços que a nuvem já disponibiliza. Então seria, no caso, de um banco de dados aí como serviço, ou um Lambda, que é uma função como serviço, e aí já tem uma galera que chama de Function as a Services, mas acaba sendo tudo basicamente PaaS, tá? A plataforma está lá pronta, você coloca o código da sua função, ela simplesmente vai rodar e vai lhe entregar um resultado. Então isso aí se encaixa ainda no modelo de PaaS. E quando você começa a usar esses recursos da computação em nuvem, que você realmente começa a tirar mais benefícios da computação em nuvem. Esse aí foi um Cloud Start, que é para a galera que está começando a utilizar a computação em nuvem. E é importante você saber esses conceitos, tá? Muitas pessoas vão direto mexer na plataforma, sair clicando e acabam usando a computação em nuvem do jeito errado. E quando eu digo usar do jeito errado, é usar do jeito que vai te dar um custo maior, usar do jeito que vai te dar menos segurança, usar do jeito que vai te dar menos disponibilidade. Isso é usar a computação em nuvem do jeito errado. É quando você tem um custo alto com a computação em nuvem, quando você não consegue criar alta disponibilidade da sua infraestrutura na computação em nuvem. Então, esse é um dos maiores problemas aí que a galera tem quando começa a usar, e normalmente esses problemas ocorrem por não saber os conceitos da computação em nuvem e não entender realmente o que é cloud. Fechou? Galera, valeu, brigadão, e se você gostou, deixa um joinha aí. Valeu!